Saudos, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, venha dar vitória, saúde. Hoje a gente vai entrar na leitura da palavra, aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Essa é uma mensagem que Deus vem nos alertando, Paulo vem nos alertando que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina, muitos não querem mais a verdadeira palavra do Senhor. Muitos hoje estão com o ouvido tampado, muitos hoje estão com a visão tampada, muitos não querem enxergar, porque Paulo diz que chegará tempo que muitos não suportarão mais a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? A palavra verdadeira do Senhor. Muitos hoje só querem ouvir a mensagem que edifica o meu ego. Muitos querem ouvir mensagem de autoajuda, mas não querem ouvir a mensagem que vem do alto. Muitos não querem mais ouvir sobre a salvação. Muitos não querem ouvir mais que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse tempo já chegou. Esse tempo já entrou em coração de muitos crentes hoje. Vamos aqui para a leitura da palavra. A extrema corrupção nos últimos tempos. Saudos, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Hoje a gente vai entrar na leitura da palavra aqui em 2 Timóteo, capítulo 3 e o capítulo 4. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, porque chegará tempos que muitos não suportarão mais a sã doutrina, muitos não querem mais ouvir a palavra do Senhor, muitos não querem ouvir mais a verdadeira palavra de Deus. Vamos aqui para a leitura da palavra, capítulo 3. A corrupção nos últimos tempos, a impiedade dos últimos dias. Saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pela casa e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente dele é despravada, são reprovadores na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles que a sua insensatez se tornará evidente a todos. Versículo 10. A recordação de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito e a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança,
as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me acontecem em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Entenda uma coisa, meus irmãos. Paulo passou por muita luta, Paulo passou por muita perseguição, mas Deus livrou Paulo. Deus estava sempre na vida de Paulo. E é assim que Deus vai fazer na sua vida. Quando você pregar a verdadeira palavra, quando você abrir o seu coração para aceitar a verdadeira palavra do Senhor. Quantas perseguições suportei, mas todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você vai ser perseguido. Eu vou ser perseguido. Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Elias foi perseguido. Porque faz parte do processo. Jesus, quando ia pregar ali para os fariseus, eles não aceitavam. Muitos hoje não querem mais aceitar a palavra verdadeira do Senhor. E por isso você vai ser perseguido. É por isso que eu vou ser perseguido. Porque aqui fala que chegará o tempo, e esse tempo chegou, aonde até crente não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Muitos hoje querem ouvir aquela mensagem de coach, muitos querem ouvir aquela mensagem de autoajuda, mas não querem ouvir a mensagem que vem do alto. Mas quero ouvir aquela mensagem de autoajuda, onde levanta o meu ego, mas só ali na igreja. Mas quando sai dali, da porta da igreja para fora, tudo volta de novo como era. O desespero, a ansiedade, profecias mentirosas que vão levantar só o seu ego. E quando não acontece, você vai ficar frustrado. Quando não acontece, você vai ficar com a cabeça atordoada, vai aumentar seu nível de ansiedade. Esses também resistem à verdade. A mente dele são reprovados na fé. Quantos hoje não querem mais ouvir a verdade? Quantos hoje não querem mais ouvir a palavra verdadeira do Senhor? Hoje, o Senhor está falando para mim e para você, meu filho, minha filha, leia a minha palavra, se alimente da minha palavra, porque a partir do momento que você começa a se alimentar da palavra do Senhor, Deus ele vai te descer sobre a tua vida o conhecimento, que podem falar o que for, mas você vai saber o que está escrito, o que Deus nos ensina. Você não vai ser mais enganado. Porque estão vindo, já chegou muitos doutores, com palavras mentirosas, com palavras de autoajuda. Começou já no tempo de hoje, nos tempos de hoje, a pregação sobre prosperidade, sobre pregação de autoajuda. E agora não tenho nada contra coach. E entrou também aonde a gente já vê, aonde a gente já olha nas redes sociais, aonde tem pregadores
criando situações totalmente diferentes do que a palavra. Aonde usa os objetos para trazer algo ali na sua vida, para que entre na sua mente, que você escolhendo uma boa opção, aquilo ali, porque você teve uma visão maior, o Senhor, Ele não pagou um alto preço para que você venha ouvir essas palavras mentirosas sobre a sua vida. Ouve a mensagem do Senhor, leia a palavra, se alimente, porque você não vai ser mais enganado. Porque quando chegar aquele pregador com a mensagem pregada de alta ajuda, eu falo porque eu vejo isso hoje. Pregação sobre coach, pregação de alta ajuda, pregação de prosperidade. Paulo diz, 1 Coríntios 11:1, sede imitadores de mim, que nem eu fui de Cristo. Jesus está voltando mesmo. Os portões dos céus estão sendo abertos. Jesus está próximo a buscar a sua igreja. Versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quando eu vejo essa mensagem aqui, enganando e sendo enganado, eu venho lembrar um pouco aqui da passagem de Jacó, quando Jacó enganou seu pai. E logo depois ele foi enganado pelo seu sogro, Labão. Quando você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, de tais quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Todas as Escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Pois virão o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão o mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Quantos hoje? Eu vou voltar, ler o versículo 3 mais uma vez, para que você entenda que não é eu falando, mas sim a palavra do Senhor. Paulo escreveu essa carta a Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo
coceira nos ouvidos juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelho, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Esse tempo já chegou. Muitos não estão dando mais ouvido à palavra do Senhor. Muitos não querem ouvir mais a sã doutrina. Meus irmãos, Paulo aqui ele nos alerta que chegará o tempo, e esse tempo chegou, aonde muitos juntarão mestre para si mesmo. Quantos hoje afora, meus irmãos? Você entra num culto, o que você vai ver é o culto, vamos dizer que o culto é de 2 horas. E só tiro no máximo 30 minutos para a palavra do Senhor. Quando não é 20 minutos, quando não é 15 minutos. Quando você chegar numa igreja que o menor tempo é o da pregação, saia. Procura outra, aonde dão prioridade à palavra do Senhor, aonde prega a palavra, aonde louvor da harpa cristã. Porque chegou esse tempo. Chegou o tempo que muitos não querem mais ouvir. Quando começa a pregação, eu vou dar um exemplo para você. A igreja que você tem um culto de doutrina. Você perceba que é o culto que menos dá gente, porque não querem mais. Quando começam a ouvir a pregação da palavra de exortação, da doutrina, começa a fadigação, começa a agonia no ouvido, começa a ficar inquieto, começa a querer ir embora, começa a querer dar sono. Por quê? Porque o inimigo ele não quer que você ouça a verdadeira palavra do Senhor. E muitos vão querer buscar os seus próprios desejos nas igrejas. Querem chegar lá, querem ouvir aquela profecia, aonde vai levantar o seu ego, aonde vai levantar pela situação que você está passando. Mas Deus fala com você através da palavra dele. Deus fala com você através de um louvor. Você ainda que não parou para ouvir a voz do Senhor. Jesus nunca deixou de avisá-lo das dificuldades e perigo que fariam parte deste trabalho. Assim, Paulo também advertiu a Timóteo, a fim de prepará-lo para lidar com os tempos trabalhosos, difíceis que certamente chegariam. Porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O cristão mais vive no mundo, um território hostil, governado pelo Deus deste mundo.
Timóteo teria que lidar com homens que rejeitaram a verdade de Deus para seguirem os desejos deste mundo. Paulo faz uma lista de seus atributos, destacando seu egoísmo e amor para tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Tais homens complicam a vida do servo fiel, pois não somente fazem o errado, como também encorajam os outros a rejeitarem a verdade, até parecendo ser espirituais. Eles levam a sua falsidade às casas do mais fraco e daqueles que não conseguem distinguir a verdade da mentira. As maneiras e os métodos deste mundo não são uma novidade. Até mesmo Moisés foi desafiado por homens que agiram assim. Em forte contraste com este homem infiéis, há um exemplo do apóstolo Paulo. Deste momento em que Timóteo se converteu, testemunhou a vida do apóstolo, vendo a maneira dele ensinar, viver a verdadeira piedade. Timóteo viu a firmeza de Paulo, mesmo no meio de muitas tribulações. A vida de Paulo não era fácil, mas a sua plena confiança no Senhor o livrou do desespero. Paulo sabia que as aparências desse mundo frequentemente enganam, pois o servo fiel sofrerá perseguição, enquanto os ímpios parece prosperar. Porém, a confiança do servo fiel deveria ser no Senhor e não na aparência desse mundo. Mais importante ainda do que o bom exemplo de Paulo a Timóteo, teve à sua disposição a coisas mais úteis na luta contra a corrupção dos homens. Mesmo antes de conhecer o apóstolo, Timóteo já havia aprendido a confiar nas sagradas letras de Deus. A palavra inspirada do Senhor foi feita justamente para preparar os seus servos, instruindo e corrigindo. Ela dá ao homem tudo o que precisa para fazer toda boa obra de Deus. O servo fiel, inteirado e confiante na palavra do Senhor, terá toda a preparação necessária para lidar com qualquer dificuldade desse mundo. Tempos difíceis certamente sobrevirão. É preciso hoje homens como Paulo e Timóteo, que confia plenamente na palavra e que tem coragem de ensiná-lo a verdade, temendo mais a Deus do que aos homens. Como é possível destruir a carne e salvar o espírito? 1 Coríntios 5:5. A instrução de Paulo em 1 Coríntios 5 para entregar a Satanás um irmão que está em pecado apresenta alguns desafios especiais àqueles que servem o Senhor. O primeiro deste desafio é entender o problema. É óbvio, a igreja Coríntio tinha a mente tão aberta, tolerante, que não fazia nada para eliminar a imoralidade que tinha infiltrado na congregação. O comportamento de um de seus irmãos era escandaloso, mas ninguém o tinha corrigido adequadamente. Paulo explicou que tal impureza deixada sem correção pode destruir uma comunidade inteira de santos. Ele mandou que expulsasse o pecador. Mas a preservação da congregação não é a única meta. Este ato disciplinar é um ato de amor, buscando os melhores interesses do irmão rejeitado. O versículo 5 diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O homem pecador estava tentando manter um pé no reino de Deus, enquanto os outros estavam no mundo. O seu irmão não podia forçá-lo a tirar o pé do mundo, mas podia tirar o seu outro pé do meio do povo de Deus. Assim entregarão
a Satanás com um propósito, a destruição da carne. Uma vez que ele se achasse só no mundo, o pecado não satisfaria. Ele, como filho pródigo, poderia cair em si e voltar ao Senhor. Neste modo, os outros cristãos poderiam ajudá-lo a destruir as paixões da carne que estava roubando da comunhão com Deus, para que pudesse ser perdoado e salvo. Pode indicar que estes homens de fato voltou ao Senhor. O segundo maior desafio é que este capítulo apresenta está na sua aplicação prática. Muita igreja prefere a paz e a santidade e continua tolerando o pecado. Tais passagens como 1 Coríntios 5, 1 até o 13 e 2 Tessalonicenses 3, 6 e 15 são mandamentos que Deus nos deu. Ou rejeitaremos aqueles que retornam ao pecado, ou seremos rejeitados por Deus pela nossa desobediência. Tenhamos amor e fé para fazer o que o Senhor exige para preservar a pureza do seu povo. Então, meus irmãos, esse tempo chegou, um tempo em que o pecado já está nas igrejas, aonde as igrejas estão mais liberais, aonde nos altares tem pessoas que não têm vida com Deus, aonde você não pode mais pregar a verdade, tem que pregar. Tem muitos locais que você só pode pregar o que o pastor fala para você pregar. E muitos estão aceitando porque não querem perder o cargo, não querem perder a liderança. Muitos pastores que cobram para pregar estão pregando só o que o pastor quer. Tem altares que não é mais pregado a sã doutrina porque o pastor não permite mais. Primeiro que ele vai dizer, o pessoal já vem com problema difícil, estudinho, você ainda quer exortar. A exortação, meus irmãos, é para que você venha entrar no reino dos céus. A exortação é para que você venha passar pela porta estreita. Porque o Senhor, Ele não promete, você me segue que você vai ter paz, você vai ter... Não, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor é contigo, o Senhor Ele desce o bálsamo, o Senhor Ele desce com a mão dele poderosa.